dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Oferecimento 100% online. Sofisa Direto, o primeiro banco online e 100% gratuito. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, com um acordo aqui em mãos, a gente verifica que existem 11 itens neste acordo entre o governo federal e algumas entidades do setor de transporte. Mas um acordo que aparentemente não convenceu parte da categoria. Mas você sabe que o próprio governo, eu conversei com pessoas do governo que me diziam, antes de fechar o acordo, que o temor deles era exatamente o fato de que hoje a forma de se organizar todo o setor de transporte de carga é muito disseminado, é muito pulverizado. As lideranças não necessariamente representam toda a categoria, a base, porque tem uma parte desse movimento se organiza via WhatsApp. O que aconteceu é muito complexo, porque você tem desde o fato de que ela se organiza desse jeito, né? Ela pode se organizar por WhatsApp, propor uma coisa que seja pela rede social, mas também teve o apoio das grandes empresas. E esse é que é o problema. Eles se sentiram muito fortes, porque não tinha nenhuma punição contra eles. Eles podiam não entregar a carga, eles podiam não pegar a carga, porque eles vão continuar sendo contratados pelas grandes empresas transportadoras, porque elas até com os seus funcionários, elas participaram, né? Então, quando tem a participação, isso é importante, eu estou falando desde o primeiro momento, e isso é importante, Milton, porque isso torna o movimento muito forte, mas, ao mesmo tempo, é uma afronta à lei. Empresário não faz greve, o nome disso é lockout. Então, você tem, de um lado, essa maneira de se organizar hoje pela mídia social, você tem o apoio, teve o apoio das grandes empresas, explícito ou não, e além disso, tem o fato de que o governo ganhou apenas uma trégua. E o governo mostrou fraqueza ontem, né? Mostrou que ele está assustado, né? Até pela maneira como a economia se organiza. A economia se organiza hoje sem estoques. É o tempo do just in time. Just in time é assim, você não guarda estoque, porque estoque é custo. Para a economia, como você sabe, é o custo de carregamento do estoque. Existe esse conceito. Então, como é que você reduz o custo? Você trabalha com poucos estoques. E com uma entrega mais rápida, mais ágil. Mais rápida. Então, o que significa que o transporte rodoviário de carga hoje, ele para o país com poucos dias. E a gente viu isso acontecer. Então, tudo isso é uma parte da complicação, né, desse acordo. A outra parte da complicação é o seguinte: o governo está se dispondo a subsidiar. Só que o tamanho da conta ninguém sabe muito bem, porque depende de dois preços que ninguém consegue prever: dólar e petróleo. Quando esses preços subirem muito, essa conta vai ficar mais alta. E você imagina, aquele mês em que o petróleo subiu muito, o dólar subiu muito, vai ter corrida para abastecer no último dia do velho preço, já que tem um dia certo de aumentar. Então, assim, não só não resolveu, a greve ainda está, né, voltando, ainda não está se obedecendo a volta. Como essa volta que foi dada há 15 dias, quando eles voltarem para negociar, eles vão exigir o quê? Mais coisas do que já tiveram. Claro, se daqui a 15 dias eles sentarem para negociar, mais coisas. Então, o governo tem que agir nesses 15 dias para mostrar a capacidade de ação, de mobilização, de visão estratégica de como que vai lidar com esse movimento. Porque desde o primeiro momento estou dizendo, não é o caminhoneiro sozinho no meio da estrada o que está revoltado. Ele também está revoltado. Mas até na pauta que eles apresentaram de reivindicação, fica claro que era uma pauta também dos patrões. Por quê? Quando eles pedem, por exemplo, a não reoneração da folha das empresas, como o trabalhador, o caminhoneiro independente autônomo, não tem funcionário, ele não paga esse imposto. Só interessa a empresa. Quem paga é a empresa, que tem muito funcionário, óbvio.
Então, até nisso ficou, até na pauta, eles denunciam que foi, na verdade, um movimento empresarial. E isso é abuso do poder econômico e isso é crime, o lockout é crime. Então, o trabalhador pode fazer seu movimento. Ele não pode sequestrar a via pública. Isso não pode. Agora, ele pode fazer seu protesto. Isso é livre pela lei, na democracia, claro que pode. O que não pode é empresário participar de movimento. Aí não pode, porque aí eles têm o poder econômico e usam isso contra a população. Então, nesse episódio, teve coisa demais misturada e principalmente isso, você faz um retrocesso, você volta ao tempo do subsídio e, além disso, você abre uma conta igualzinha à conta petróleo que existia no governo militar, que era exatamente desse jeito, mas você não sabe quanto que ela vai custar. A única vantagem disso aí, se é que a gente pode encontrar alguma vantagem, é que esse, pelo menos, vai ser explicitado no orçamento quanto custou. Porque o subsídio enorme dado no governo Dilma, no governo Lula, ao consumo de combustíveis fósseis em geral, nunca foi explicitado. A conta que se tem aproximada do Adriano Pires, que eu já chequei também na própria Petrobras, é a conta de 40 bilhões de dólares que custou no governo Dilma o subsídio ao combustível. Então, pelo menos vai se botar no orçamento. Isso é a única vantagem. Só não se sabe como vai cobrir o orçamento. Mas não sabe como vai cobrir. Isso significa tirar de outras despesas para subsidiar um combustível fóssil. Não faz sentido. Isso é muito irracional. Isso é muito irracional. Vamos ver como é que isso termina, porque não terminou ontem. Não terminou. Ontem não terminou. Eles mesmos disseram que daqui a 15 dias vão se sentar de novo. Esperam que quando se sentarem o governo esteja mais forte, né, e esse movimento mais consciente dos riscos. Agora, só faz sentido se sentarem daqui 15 dias se o acordo for completamente cumprido agora por todas as partes. Pelo menos as partes que assinaram. Pois é. Porque tem um monte de entidade aqui que assinou. O que essas entidades estão fazendo hoje? Inclusive, hoje continua bloqueio na estrada. Exatamente. Apesar da justiça ter dado ao governo o direito de desobstruir. Então, é isso, porque a liberdade de cada um é fundamental. A liberdade que ele tem de fazer protesto é total, é assim que é na democracia. Mas a liberdade de ir e vir é igualmente importante. Então, quando você bloqueia a via pública, você impede a liberdade de ir e vir. Muito obrigado, Miriam. Boa sexta-feira para você.